Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 34. Guardemos o cuidado, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. É uma carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí, o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável puro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem nos pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem, nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Sabemos já então que estamos no capítulo 34 de Fonte Viva, e ouvimos, pela voz da Joana, a epígrafe: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Está depois, desta epígrafe, está colocado assim: Paulo, e entre parênteses, Tito, capítulo 1, versículo 15. Os que estão com o livro na mão poderão observar a epígrafe. E a gente pode perguntar: está em escritos do Tito essa fala, essa advertência de Paulo? Foi Tito quem escreveu, ou reescreveu, mas Tito também escreveu epístolas e repetiu, quem sabe, palavras de Paulo? Bem, vamos rememorar um pouco para nos situarmos. Temos as epístolas, sobretudo de Paulo, que foram 10, pelo menos assim se considera, 10 epístolas às comunidades. Lemos depois, e até já lemos nos nossos encontros, uma epístola a Tiago, tivemos 2 epístolas de Pedro, e 3 epístolas de João, com o Apocalipse, e uma epístola de Judas. A nossa memória não guarda assim esses detalhes, esses números, só pesquisando. Mas penso que a pergunta inicial é coerente. Se Tito não escreveu nenhuma epístola, a epígrafe escolhida por Emmanuel está em carta de Paulo a Tito, assim como Paulo escreveu 2 cartas ao Timóteo, o seu filho espiritual, como nós já vimos. Já comentamos que as referências não têm um objetivo de memorização, as referências que Emmanuel nos faz, mas de mentalização da vida de Paulo. Que homens e mulheres se aproximaram dele no extenso ministério
depois que ele deixou de ser Saulo. E quem foi Tito? Foi outro jovem que compreendeu Paulo, assim como Timóteo foi. Timóteo, o adolescente, neto e filho de Ló e de Eunice, que surpreendeu Paulo quando tinha 13 anos. Agora Tito, a quem Paulo escreve cartas pessoal, não às comunidades. E já estudamos versículos de algumas dessas cartas às eclésias. Sabemos como é que Paulo se dirige às eclésias, às comunidades, e se dirige de modo diferente às cartas pessoais. Foi em Antioquia, às vezes a gente encontra essa palavra, né, com um acento no O, e muitos de nós pronunciamos Antioquia, mas em português e as traduções nos trazem Antioquia. Então, foi em Antioquia que ainda Saulo, inicialmente, conheceu Tito, mal saído da infância, e que seria o seu colaborador incondicional. Também foi em Antioquia. Vamos fazer assim uma breve nota, uma breve lembrança. Foi em Antioquia que, num certo dia, apareceu um jovem médico de nome Lucas, um espírito curioso e culto. E a gente pode pensar, jovens ao redor de Paulo e em Antioquia. E onde se localiza Antioquia? Vamos pensar no mapa, aquele mapa que temos já na memória de tanto que falamos. Vemos a Palestina, subimos um pouco, estamos na Fenícia, atual Líbano, não é? Vamos ver que à direita de Fenícia, de Sidom, está Damasco, e além, subindo, dizemos subindo, porque estamos vendo o mapa, está a Síria. Então chegamos a Antioquia. O grande historiador Ernest Renan, muito citado, colocou em um de seus livros assim: se Jerusalém ficará sendo a capital religiosa do mundo, Antioquia foi, em verdade, o ponto de partida da Igreja dos Gentios, o foco das missões cristãs. Uma igreja cristã desprendida dos laços do judaísmo. Emmanuel, no livro Paulo Estevão, escreveu, e a gente vai poder notar as semelhanças do que Emmanuel diz com o que Renan escreveu. Emmanuel escreve no livro: a instituição de Antioquia era, então, muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. E é nesse ambiente, cercado de carinho e pela devoção de todos que Emmanuel considera, que Paulo viveu ali, em Antioquia, os mais promissores e felizes dias de sua vida de cristão. Percebemos bem, não é? Sua vida de cristão. Embora nós colocamos reticências, embora é tão interessante rever a descrição de Emmanuel e Paulo Estevão, quando ele diz que Paulo, aquele que era o Saulo, não conseguia comentar as lições do Evangelho lá em Antioquia. Quem falava na sinagoga e nos grupos era o Barnabé. A palavra que era fácil, quando ele era aquele tribuno, o doutor da lei, o Saulo de Tarso, e que trazia polêmicas, e que sabia sobre o Velho Testamento, essa palavra, quando falava de Jesus, morria na garganta. Deveria amadurecer e esperar. No entanto, ele conversava na tenda de trabalho que ele organizara na cidade. Conversava com as pessoas, falava de Jesus. E foi assim se preparando para usar a eloquência que antes era sua característica, mas agora essa eloquência para falar do Messias. Antioquia também se tornou
um ponto de referência pelos fenômenos mediúnicos ali ocorridos. Muito interessante nós analisarmos essa questão. Em Antioquia, por tudo que já falamos, era natural não se falar a circuncisão. Por isso, grande foi a frustração do Paulo quando, em uma comitiva, ele chega em Jerusalém. E foi um momento muito difícil da história cristã. Muitos historiadores assim consideram. Além de Paulo observar que os novos cooperadores da Casa do Caminho ocupavam posição hierárquica e convencional, apareceu o primeiro obstáculo. Tito, que fora com ele, fazia parte da comitiva, saindo de Antioquia. Tito era pagão e circunciso, claro. Então foi solicitada a sua retirada do recinto, porque ele não havia cumprido os preceitos do judaísmo. Paulo apelou para Pedro. Pedro estava na Casa do Caminho. Pedro ficou, a gente diria hoje, ficou uma saia justa entre o Tiago menor, que administrava a Casa do Caminho, e Paulo, entre esses dois focos, e sabia que os dois eram importantes. Mas o fato é que no dia seguinte, Tito foi circuncidado para que ele pudesse participar das reuniões. Imaginemos como Paulo estava contrariado, mas Pedro, agora um homem conciliador, convenceu Paulo a não reagir, a fim de que fossem abertos os caminhos para a aprovação dos pontos fundamentais de interesse dos gentios. Então, nós comentamos um pouco da história que os homens escreveram: dissensões, autoritarismo, convenções, embora eles fossem discípulos de Jesus. Embora alguns deles tenham convivido com Jesus. E muitos deles ainda que ali estavam tinham convivido com Jesus. O certo é que, examinando nos tempos, podemos dizer que até hoje as convenções de cada religião são mais importantes que os ensinamentos básicos de Jesus. Falta de aprofundamento e compreensão da pregação tão didática de Jesus? Ou será a vaidade de impor os próprios conceitos? Será que essa vaidade é ainda maior nos homens de todos os tempos? Para pensar. Bem, Tito continuou junto a Paulo, nem sempre nas mesmas igrejas. Por exemplo, quando Paulo rumou para Tauro com Silas, Tito ficou a serviço da comunidade de Antioquia. E na segunda missão de Paulo, segundo Emmanuel, porque nesse momento Lucas não colocou no Atos dos Apóstolos, então na segunda missão de Paulo, o Tito fez-se presente em Éfeso e em todo o tempo. Tito foi um abnegado auxiliar de Paulo. Era afinado com seu método de trabalho e acumulou assim uma ampla experiência a serviço de Jesus. E é este título, então, que recebe uma carta de Paulo. A epístola de Paulo a Tito começa com as saudações de praxe. E no versículo 4 desta carta diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. E continua dizendo, mas o interessante que a gente quer analisar é essa expressão, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Nós lembramos de outro filho, Timóteo, que a gente já estudou, o filho espiritual, mas eu penso que nenhum deles, nem Tito ou Timóteo, fez aquela pergunta: quem sentará à tua direita, Paulo? É só uma associação que nos vem à mente, uma associação evangélica, quando a mãe de Tiago e João diz para Jesus: manda que meus filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Está no Evangelho de Mateus. E aí Jesus simplesmente diz:
desde que eles aceitem tomar o cálice da amargura. Bem, seguindo a epístola, Paulo escreve orientando Tito para o encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir falsos doutores, diz ele. Ilha de Creta, Mediterrâneo, Grande Mar, ao sul da Grécia. A tradução que nós estamos utilizando para falar desta carta é de autoria de João Ferreira de Almeida. E ressalte-se que Emmanuel utiliza a tradição desse pastor da Igreja Reformada Holandesa. Emmanuel utiliza a tradução dele na epígrafe que completa, diz assim, a epígrafe completa deste capítulo diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Lembramos de João Ferreira de Almeida, porque interessante que ele fez essa tradução em 1681 e Emmanuel depois se vale dessas traduções para colocar no Fonte Viva e em outros livros. Emmanuel, então, dentro desse versículo que lemos por completo, Emmanuel escreve parte da epígrafe para dar início ao texto, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Emmanuel, então, como a gente vê, fez uma síntese desse versículo. Penso que Jesus falou, Mateus registrou muito antes o mesmo conceito, ou Paulo, naturalmente, se inspirou na palavra de Jesus, quando Jesus disse: pois a boca fala do que está cheio o coração. Outro jeito de dizer o que Paulo falou. Ou Paulo falou de outra maneira do que Cristo já havia dito. Antes de assim falar, Mateus registra de um modo mais contundente a palavra de Jesus. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? E aí vem o que lemos: pois a boca fala do que está cheio o coração. E Emmanuel no texto desenvolve: o homem enxerga sempre através da visão interior. Julga o que está fora com as cores que usa por dentro. A dissertação de Emmanuel examina que o coração do homem traz. E conforme ele sente e pensa, ele julga o outro pelo mesmo padrão. A psicologia na atualidade nos faz refletir de modo semelhante, mas continuamos a dizer que a nossa análise é isenta de preconceitos. Pobre autoanálise nossa, ainda não entendemos o que somos. Ou eu passo então para o outro as minhas deficiências, porque não tenho coragem de reconhecê-las. Ou colocamos sombras, mal feitos em tudo que vemos. Mas a sombra saiu de nossa mente. Quantos pequenos exemplos surgem, quem sabe agora para nós? Assim, como ele erra ao falar. Mas que sentimentos de inveja rondam no nosso íntimo? Todo mundo mente, mas eu faço parte deste mundo. Mas Emmanuel traz exemplos mais profundos que nos induzem a refletir. O que estou refletindo no outro é aquilo que eu sou para o bem ou não para o bem? Cada espírito observa segundo a visão clara ou escura de que dispõe, diz Emmanuel. Podemos até repetir essa frase. Cada espírito observa segundo a visão clara ou escura de que dispõe, sem acusações. É a observação. Bom, afinal, só desejamos que a nossa visão seja um pouco mais clara e amiga com aqueles que estão ao nosso redor.